Olá, bem-vindo à Rádio ViaPrev, o seu podcast com informações previdenciárias. No programa ViaPrev Entrevista de hoje vamos falar sobre TEA, transtorno do espectro autista. Com dados fornecidos pelo CDC, Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, os diagnósticos de autismo continuam aumentando, com abrangência em todas as classes, raças e etnias. Em março de 2020, os números da prevalência do autismo são de 1 para 54, ou seja, 54 crianças nascidas, uma é diagnosticada com autismo. Um aumento de 10% em relação ao número anterior de 2014, que era de 1 para 59. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o TEA, transtorno do espectro autista, se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. Indivíduos com o transtorno do espectro autista frequentemente apresentam outras condições concomitantes, incluindo epilepsia, depressão, ansiedade e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. O nível de funcionamento intelectual em indivíduos com TEA é extremamente variável, estendendo-se de comprometimento profundo até níveis superiores. Eu sou Maura Âmbar e para falar sobre TEA, transtorno do espectro autista, temos a presença da Marli Tâmbara, que é psicóloga, pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional, com especialização em terapia comportamental, formada em análise do comportamento aplicada ao TEA e atraso do desenvolvimento. Mestre em educação, professora do curso de graduação em psicologia da Unip, professora convidada do curso de pós-graduação em psicopedagogia da Universidade Cruzeiro do Sul desde 2012. Professora convidada dos cursos de pós-graduação em psicopedagogia, neurociência e educação, alfabetização e letramento, educação infantil da FMU desde 2018. Membro do grupo de pesquisa em educação especial e inclusiva na Universidade Federal do ABC. E além desse currículo muito lindo, a Marli também é mãe da Mariana. Seja bem-vinda, Marli, à Rádio ViaPrev. Obrigada, Maura. É um prazer estar com vocês hoje aqui e eu espero poder trazer alguma contribuição aí para os ouvintes. Com certeza. E para contribuir com a nossa conversa, também temos conosco o advogado previdenciarista Gabriel Macedônio, que presta consultoria para a ViaPrev, e também contamos com a presença da Laís Jeremias, especialista em benefício de prestação continuada, o conhecido BPC Loas. Bom, eu quero te dar as boas-vindas, Gabriel. Obrigado, Maura. Sempre um prazer estar aqui com vocês no programa. Vamos lá bater mais um papo e espero que a gente possa trazer coisas interessantes para os nossos ouvintes. Muito bom, obrigada. E boas-vindas também para a nossa querida Laís, que já tem cadeira cativa aqui na Rádio ViaPrev. Obrigada, Maura. É um prazer estar aqui de novo. Bom, eu vou começar perguntando para Marli. Marli, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você e também do seu trabalho de pesquisa voltado às pessoas com TEA. Então, Maura, eu fui mãe mais tardiamente, né, aos 40 anos, né, e por volta de 1 ano e meio, a gente começou a suspeitar, né, da ausência, na verdade, de alguns comportamentos que normalmente, né, estão presentes numa criança mais ou menos dessa idade, né. Eu já era psicóloga, e então, conversando com a pediatra, né, da minha filha, eu ouvi o que muitas outras mães também ouvem diariamente, né, ou já ouviram, né, de alguns pediatras acabam pontuando de que não, cada criança tem seu tempo, né? Então, por exemplo, a não presença da fala, né, é uma das coisas que mais chamam a atenção, alguns movimentos estereotipados, né, e uma dificuldade de olhar para quem chama, atender pelo nome. Então, isso tem sido atualmente utilizado como uma espécie de um checklist, inclusive,
para algumas famílias, têm acesso, inclusive, a isso. Hoje tem na internet, a gente acha, né? Há 10 anos atrás isso não era tão divulgado. Mas hoje alguns professores já sabem disso, algumas famílias, e acabam até procurando bastante precocemente ajuda quando detectam que tem alguma diferença no desenvolvimento da criança, né? No meu caso, apesar de eu já ser psicóloga, né, eu percebia que tinha alguma diferença, mas eu não sabia nomear do que se tratava. E aí fui pedir ajuda para o pediatra, né? E aí a gente começou, na verdade, assim, a contragosto do pediatra, né? Porque ele não concordou, mas eu fui atrás de uma investigação com um neuropediatra. Então, o caminho, normalmente, que as famílias fazem é esse que foi a nossa história aqui também. Né? A gente, às vezes, pede ajuda para o pediatra muitas vezes desconhece, enfim, os marcos do desenvolvimento, né? E acaba dizendo para a família que não, tudo bem, algumas crianças falam mais tarde, enfim, geralmente a fala é uma das coisas que mais chama atenção no primeiro momento, né? Mas o que a gente deve fazer, mesmo assim, não sendo a mesma opinião do pediatra da criança, a gente precisa ir procurar um neuropediatra que seja, de preferência, um especialista na área de autismo, por exemplo, né? E que ele comece, ele ou ela, né, o médico, faça uma investigação nesse sentido, né, de procurar investigar a ausência de alguns comportamentos que já deveriam estar presentes nesta fase do desenvolvimento. Ou seja, naquele momento que eu começo a ter dúvida se meu filho ou se minha filha está no espectro autista, né, o primeiro passo já é tentar conversar com o pediatra, né, e como você trouxe, também trouxe a sua história, quer dizer, além de profissional que cuida dessa área, você também vivencia na sua família a realidade, porque a sua filhinha, a Mariana, ela está no espectro autista, certo? Maura, a gente vê hoje, a minha história é muito parecida com a de muitas outras mães. Muitas mães estão indo estudar, né, quando tem o diagnóstico, a confirmação, né, de uma suspeita, e isso se confirma por uma investigação médica, né, que é feita pelo neurologista infantil, né, com a assessoria, muitas vezes, de outros colegas de outras áreas. É uma equipe multidisciplinar que participa, muitas vezes, dessa avaliação. Então, geralmente, tem um fonoaudiólogo, um psicólogo, né, às vezes um terapeuta ocupacional, enfim. Quando isso, então, esses sinais são investigados e há confirmação de que trata-se de um caso de transtorno do espectro autista, a gente tem visto, nos últimos anos, muitas mães terem assim, o projeto de vida alterado, né? E muitas passam a estudar para... tem várias razões, né? Ou para compreender melhor, inclusive, a intervenção terapêutica, para colaborar como coterapeuta, porque a gente sabe que o tempo que é preconizado, né, que é recomendado de intervenção, é de cerca de 40 horas semanais. Então, isso, poucas famílias conseguem bancar financeiramente, né, toda essa intervenção. Então, às vezes, a gente tem que fazer muita coisa em casa. E aí, muitas mães estão indo estudar. No meu caso, como eu já era psicóloga e também já tinha a formação em psicopedagogia, isso se tornou também como é que eu diria, um trabalho, né? E isso também acontece com outras mães. Tem muitas mães que se tornaram terapeutas, atendem, são especialistas. Então, eu tenho colegas que são fisioterapeutas, que são mães de criança autista, enfim. Tem muitas psicólogas, tem muitas mulheres que foram estudar pedagogia.
Então, isso acaba mudando o projeto de vida de muitas dessas mulheres, né? E assim, para mim, e para essas outras mulheres, tantas outras mulheres, isso também facilita, né, a compreensão, a interação com o próprio filho, né? Então, você indo estudar para ajudar mais a intervenção com o seu filho feito por outra pessoa, ou também para você se tornar um terapeuta. Então, em ambos os casos, a gente tem visto mulheres indo estudar. Legal. Deixa eu aproveitar esse gancho que você trouxe bem a questão da mulher, né? E eu me lembrei da nossa reunião de pauta que você falava das mães especiais, né? Que mostra a desvantagem das mulheres diante da situação de terem filhos no espectro autista. Conta pra gente, como que é essa realidade? Por que a mulher fica em desvantagem em relação ao homem quando descobre que tem um filho ou uma filha no espectro autista? Na verdade, Maura, eu vou voltar só uma coisinha para engatar nessa resposta. Quando eu disse de procurar um neurologista infantil ou qualquer outro colega, né, da área de saúde, a gente às vezes não sabe exatamente qual é o diagnóstico, como foi o meu caso aqui. Eu sabia que havia um atraso no desenvolvimento e quem fechou o diagnóstico foi o médico. Então, o que a gente precisa entender é que a família, sempre na dúvida sobre o desenvolvimento do filho, deve procurar um médico, né? Muitas famílias, inclusive, recebem encaminhamento por parte da escola, né? Da creche, da escola, né? De educação infantil. Olha, tem alguma coisa que está nos preocupando, que está diferente das outras crianças. Então, no meu caso e de outras tantas famílias, a gente recebeu o diagnóstico de autismo, mas hoje existem muitas outras, deficiências. A gente tem aí uma gama, né, de neurodiversidade. Então, se a gente olhar lá o DSM-5, que é o livro o livro de doenças mentais, né, tem lá um capítulo só de transtornos do neurodesenvolvimento, né? Não é uma doença, apesar de estar no livro, né, de doenças mentais, não é uma doença, são deficiências, né? Então, o transtorno do espectro autista é considerado hoje uma deficiência, né, neurológica. Agora, engatando na sua pergunta, essa questão da desvantagem é porque... eu não sei se você já ouviu falar de um assunto que está muito agora sendo comentado, que é a interseccionalidade, né? Que é a sobreposição de papéis que uma mesma pessoa, sobreposição de identidades, na verdade, que uma mesma pessoa é atribuído, né, pela sociedade. Então, no caso de mulheres ou com deficiências, né, elas próprias, ou com filhos com alguma deficiência, e pode ser, então, uma deficiência física, uma deficiência sensorial, ou seja, visual, auditiva, ou mesmo a questão do autismo, existe uma sobreposição de papéis sociais, né? Então, você é mulher, é mãe de uma criança deficiente, né? Muitas vezes tem outras sobreposições, né? Então, envolve a questão de etnia, de gênero, de classe social. Então, o que a gente vê quando a gente fala de deficiência, às vezes é um acúmulo de dificuldades, e aí por isso que eu falei para você de desvantagem, né? Do ponto de vista social, não é que a gente ser mãe de uma criança com alguma necessidade específica é uma desvantagem em si, né? Não isso, mas socialmente, né? Então, muitas mães deixam de trabalhar porque não tem quem cuide do filho, né? Muitas mães precisam, então, dedicar a vida a levar as crianças para ir voltar de terapias diárias, né? Então, é nesse sentido que é de desvantagem. E a gente vê também um maior número de mulheres executando este cuidado em relação ao filho
que tem alguma deficiência, né? Muitas vezes essa mulher nem tem um companheiro, né? A gente também ouve relatos de mulheres que se separam, né? Muitas vezes o homem ele vai embora, tentar constituir uma outra família dita normal, né? Sem essa questão que envolve a deficiência. Mas a gente vê também, então essa mulher, ela fica totalmente, o projeto de vida dela fica totalmente tomado pelo cuidado que ela precisa dedicar a esta criança, né? Então é nesse sentido que eu usei de desvantagem, tá? Então a gente pode entender essa situação que é muito corriqueira, a dupla jornada, às vezes tripla jornada. Quando está diante da situação de ter um filho com alguma deficiência, isso se potencializa. É nesse sentido que você traz para a gente essa dificuldade? É, isso mesmo. Você sabe que tem alguns estudos nos Estados Unidos que levantam, né, de que o estresse de uma mulher, né, mãe de uma criança com deficiência, pode ser comparado ao estresse pós-traumático de um soldado de guerra. É um estresse contínuo, né? Não é pontual, né? Então, não sei se a gente poderia dizer que é um estresse pós-traumático, mas é uma sobrecarga física e emocional contínua, né? Então, a gente vê mulheres assim se queixando, por exemplo, de uma piora da saúde, né? Não só mental. Então, olha, agora passei a ter síndrome metabólica, né? Então, eu tenho pressão alta, triglicérides, diabetes, engordei, né? Então, muitas passam a sofrer de ansiedade generalizada, depressão. Então, e por conta do quê? Eu arrisco a dizer que não é claro que cuidar de uma criança com autismo exige muito, né? Muito preparo técnico, inclusive, né? Eu acho que é até por isso que muitas de nós vamos estudar para poder dar enfim, cuidar da maneira que a criança, de fato, ela vai entender que está sendo cuidada, né? Que a boa parte das crianças TEA tem um prejuízo verbal e há uma porcentagem de crianças que têm também um grau de deficiência intelectual. Então, muitas de nós, a gente acaba precisando se formar em mães, né, de criança TEA. E além disso, eu acredito que essas mães, os pais de maneira geral, precisam de um acompanhamento psicológico também, não é? Porque além de todo esse processo, que muitas vezes pode ser de negação, de não aceitar a situação, porque não foi o filho que eu sonhei, apesar de que, como dizem, o amor de mãe supera tudo, né? Mas existe aquela expectativa que a gente coloca em cima dos filhos, não é? Então eu imagino que teria muita coisa que deveria ser trabalhada em terapia com os pais. Também deveria. Então, quando a gente fala do suporte que o sistema público de saúde deveria nos oferecer, não é somente para a criança, né, o jovem, o adulto com diagnóstico de TEA, mas também do seu cuidador, o seu principal cuidador. A gente está falando hoje de mãe, mas é como você falou, pode não ser só a mãe, né? A mãe pode ter uma rede de apoio e ter também, então, o seu marido, o seu companheiro ou companheira, o avô, a avó da criança. A gente tem famílias aí que são muito engajadas e a mãe conta aí com uma rede de apoio. E tem também aquelas que não contam, que é como eu falei, que precisam se desdobrar aí nos cuidados integralmente, né? E como que fica a preocupação de futuro para essa mãe? A gente conversava na reunião de pauta que muitas vezes as mães têm medo de morrer e deixar os filhos desamparados. Como que fica essa situação? A outra constante, quando a gente conversa com famílias, e principalmente as mulheres, as mães, né, a gente fala uma para outra disso, né? O medo da morte, porque
A impressão que fica é que só a mãe mesmo que dá conta, né? Então, a gente, dentro dessa rede de apoio, a gente também deveria contar com a escola, né, com uma oferta de serviço de saúde pública. Quando essa criança terminasse a etapa da escola básica, deveria ter, né, e está previsto em lei, eu acho que agora o Gabriel e a Laís vão nos ajudar com isso, mas assim, a lei, as leis, né, o conjunto de leis brasileiras em relação à inclusão, inclusive a parte educacional, ela é muito bonita, muito bem elaborada e todas de acordo, né, com os principais eventos mundiais que vem acontecendo desde a década de 90 e que o Brasil é signatário, né, desses eventos mundiais. Mas o que a gente vê na prática é uma dificuldade muito grande disto de fato, se efetivar. Então, a gente vê famílias com dificuldades com escola, famílias com dificuldade com o sistema público de saúde, quando usa, né, o CAPS, o CAPSI, famílias com dificuldades com os planos de saúde, né, quando tem acesso a um plano de saúde. A gente tem visto pessoas, como é que fala? Processando o plano para ter acesso a... Lembra que eu falei lá das tais 40 horas de intervenção semanais? Então, para poder conseguir isto, que o plano faça, né, ofereça, né, esse serviço. Enfim, então, a morte, ela vem como um assombro, né, porque você pensa assim, bom, eu não estou conseguindo que a escola dê conta com qualidade do meu filho. Não estou conseguindo ver que o Estado está dando conta do meu filho. Quando terminar a escola, não sei se vai vigorar aí o emprego apoiado, né? Se meu filho vai de fato conseguir isso. Quando ele ficar adulto, se eu morrer, eu vou conseguir uma residência assistida? Porque eu lembro que eu te contei, né, Maura, que o número de residências assistidas é ínfimo perto do número de pessoas adultas com TEA, né? Então, o que a gente vê é que a família precisa cuidar, né? Então, Marli, daí a ideia de o governo investir no SUS, né, no CAPS, é de extrema importância para essas famílias que, em sua maioria, não têm um plano de saúde e muito menos condições de pagar por um serviço de saúde particular? A gente, em termos de políticas públicas, a gente, como eu falei agora há pouco, a gente tem documentos muito bem elaborados, né? Mas a gente não vê tanta eficiência na prestação do serviço em si. E isso não só para a área de saúde, mas a gente também, como eu sou mestre em educação, eu tenho que falar muito também da questão da escola, né? É uma das também dificuldades que as famílias têm enfrentado. Aí é interessante que o que a gente está vendo em termos de escola, de escolarização, é um abandono muito precoce, né, das crianças com diagnóstico de autismo, porque elas não conseguem acompanhar, né, a proposta pedagógica, e as escolas estão tendo muita dificuldade, né, várias dificuldades, né, as dificuldades variam, né, desde infraestrutura, ou seja, da adaptação, né, do prédio mesmo, né, para as diferentes deficiências, até a formação, né, a qualificação do profissional, do professor, né, que está em sala de aula. E por falar nessa questão de escola, eu queria trazer para a nossa conversa o Gabriel com a ideia de como que a lei vê, né, essa questão da escola, como que deveria ser, Gabriel, esse acolhimento à pessoa com deficiência nas escolas, no mercado de trabalho,
né? Que respaldo que a gente tem da lei em relação a esse acolhimento de pessoas com deficiência, no caso aqui, pessoas dentro do espectro autista? Maura, então, vamos lá. Eu, ouvindo a história que a Marli contou, a história pessoal, bate direitinho com o que eu pretendia trazer para vocês em termos de proteção legal. O papel das mães e da família, mas especificamente das mães, sempre foi muito forte na garantia de direitos das crianças ou das pessoas que têm transtorno do espectro autista. E, recentemente, em 2012, a gente teve a promulgação de uma lei que instituiu uma política nacional, né, com diretrizes políticas públicas a serem adotadas na proteção dessa população. E o que é muito interessante que essa lei foi chamada de Lei Berenice Piana, que nada mais é que a história de uma mãe que descobriu que, assim, notou os sintomas que aqui a gente descreveu, do seu terceiro filho, o filho caçula, naquele momento, e era uma época, nos anos 90, em que muito pouco se falava sobre esse termo, ou pelo menos o acesso a que essas mães tinham aos estudos, ou profissionais até dessa área da saúde, era muito escasso. E, então, é como se ela tivesse estudado tanto e feito o próprio diagnóstico do filho, até que, obviamente, ela conseguiu realizar um tratamento, achar um profissional adequado, que a dificuldade, como a Marlene ressaltou, é tremenda. E aí, uma vez realizado, conseguido consolidar esse tratamento do filho, né, e estabilizado a sua vida, ela conheceu muitas mães na mesma situação e se uniram, se associaram. E junto começaram a trabalhar essa questão dos direitos específicos das pessoas com o transtorno do espectro autista. E foi interessante porque chegou no Senado, na Comissão de Direitos Humanos e de Participação Legislativa, uma discussão e um projeto de lei da associação dessas mães para justamente incluir as pessoas com TEA nas políticas já trabalhadas mundialmente e no Brasil, as pessoas com deficiência. Né? Então, foi uma das poucas iniciativas, as raras iniciativas de um projeto de lei, e de uma lei efetivamente promulgada, que partiu diretamente da sociedade civil, de um grupo organizado de pessoas, né, que trouxe a demanda e o debate para comissões do Senado, como deve ser feito, né, e que posteriormente foi levado à votação e foi promulgado. E nessa política, e aqui eu acho interessante também a gente relembrar alguns outros bate-papos que a gente teve, antes da que a gente também teve uma outra conversa sobre a questão da pessoa com deficiência num espectro amplo, falando das convenções, da Convenção de Nova York, que garantiu os direitos, o Estatuto da Pessoa com Deficiência aqui posteriormente no Brasil, e também trago ainda um pouquinho da conversa que a gente teve sobre as pessoas, sobre a proteção da população LGBTQI a mais. Por quê? A gente falou naquele programa, e aqui eu falo para instigar os ouvintes a irem ouvir aquele bate-papo, a importância da regulamentação. Né? É como a Marli colocou, é muito difícil a prática, a gente sabe, a prática da política pública ela é muito mitigada, ela é muito complicada. A lei é maravilhosa, né? E nós, advogados, a Laís também entende muito isso, a gente transita entre o mundo do ser e o dever ser, né? Como as coisas são e como elas devem ser. Né? Então, a partir do momento em que eu regulamento, eu consigo transitar melhor entre essas esferas. Então, a busca justamente eu tenho uma regulamentação, eu tenho uma determinação, eu tenho uma política nacional de proteção. Então, eu posso não ter as condições adequadas, mas eu posso exigir que essas medidas sejam cumpridas. E isso faz muito parte do nosso trabalho e da assistência social como um todo. Né? Aí aqui eu destaco para vocês algumas coisas que a Lei Berenice Piana trouxe para a gente, em conjunto com as outras legislações e a Convenção da Pessoa, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que é oriundo da Convenção de Nova York, que é uma questão mundial, uma proteção mundial. E aqui a gente tem essa política nacional, prioritariamente, a gente fala do atendimento no SUS. Então, todos falam, a lei determina que é dever
um diagnóstico precoce, apesar da gente saber que essa não é a realidade, como a Marli trouxe com muita propriedade, é muito complicado um diagnóstico precoce, é necessário um especialista, um acompanhamento contínuo e uma presença direta, porque cai naqueles estigmas mesmo que foram colocados. Então, mas enfim, o diagnóstico precoce, ele é uma determinação dessa política, então temos que observar e sempre levar isso em consideração, tá? E continuamente o tratamento, com o acompanhamento multiprofissional e também com o uso de eventuais medicamentos, tá? Isso previsto na legislação. Além disso, também o atendimento prioritário, inclusive essa lei Berenice Piana, ela prevê a confecção de uma carteirinha, que é feito para as pessoas que têm o transtorno do espectro autista e possam apresentar e serem atendidas com a prioridade que demanda a política nacional, né? E ainda assim também temos uma determinação de garantir uma nutrição adequada e com uma terapia nutricional, tá? Então essa é a parte SUS, né, as determinações. Além disso, ainda tem outras questões que não se aplicam especificamente somente às pessoas com transtorno de espectro autista, mas as com deficiência no geral, né, e que essa lei veio garantir com muita propriedade, que é, por exemplo, o passe livre, né, para pessoas que têm uma renda abaixo de 2 salários mínimos, tá? Ela pode procurar o CRAS, né, que é o Centro de Assistência Social da sua cidade, e pode obter o passe livre, o transporte público garantido sem custo. A educação, eu vou até deixar a educação, porque a gente vai acabar se alongando um pouquinho mais ali, vou deixar para o final. Uma coisa que eu acho muito interessante é a importância da família na presença, a presença da família na vida da pessoa com transtorno. Então, no âmbito do serviço público, a lei também determina uma redução de jornada para esses pais que têm filhos com transtorno do espectro autista. Tá? Isso é aferido por uma perícia oficial, tá? Para determinar exatamente como é o tratamento, quão deve ser reduzida essa jornada, sem prejuízo, obviamente, dos seus proventos da sua remuneração. Então, isso eu acho um ponto muito importante, que fosse até estendido para a esfera privada, que a gente tem uma discussão muito grande em umas teses, por exemplo, de auxílio-doença. O auxílio-doença, ele tem uma previsão de que você pode estar na incapacidade própria ou de terceiros. Então, a gente fala muito em auxílio-doença parental, né, em alguns momentos específicos. Então, eu não acredito que seja essa a melhor solução, mas sim uma política mais específica nesse âmbito e para atingir a esfera privada. A gente sabe que é a maior realidade. Temos ainda também as cotas, né, que tem no mercado de trabalho, que variam de acordo com o número de vagas e funcionários existentes naquela empresa, tá? Sempre, acho que até o limite de 5%, quando a empresa possui mais de 1.000 funcionários, tá? Esses são padrões. Além da acessibilidade e da prioridade no atendimento, né? Isso é básico. Qualquer estabelecimento, seja ele público ou privado, mas desde que seja essencial, ele tem que garantir o acesso à inclusão. Tem que ser, todo mundo tem que ter acesso àquilo lá, e eu posso exigir isso, né? E aí eu entro na escola. No campo da escola, que é o principal problema, que é onde a criança, quando não está com a família, vai estar na escola e demanda sua atenção em tempo integral, até para a mãe poder se dedicar, a mãe, a família, né, poder se dedicar às outras questões que envolvem a dinâmica. É assegurado pela lei um atendimento educacional especializado, obviamente, inclusive com um acompanhante especializado, com formação comprovada, tá? E isso não pode ser negado, mas a gente sabe que não acontece. E aí é o que eu ressalto do ponto da regularização. A partir do momento que a gente tem uma lei que assegura esse direito, eu como advogado, eu consigo representar uma pessoa e exigir que isso seja cumprido. Agora, uma coisa é o ser, outra coisa é o dever ser, né? Mesmo com decisões judiciais, a gente verifica isso agora na pandemia da Covid, eu posso entrar com uma medida para buscar um leito de UTI, mas quem me garante que tem, né? E quantas são aí a gente entra num dilema social muito grande. Mas no caso ainda da escola, todas elas têm que garantir acessibilidade, e no caso
específico, não só das pessoas com transtorno do espectro autismo, mas todas aquelas que necessitam de ter um acompanhamento especializado. Tá? Tem que ter a estrutura básica, tem que seguir todas as diretrizes do Ministério da Educação, e não são poucas. Tá? Então, a realidade a gente sabe que não funciona tão bem assim, mas eu posso exigir. Isso é muito importante no Estado democrático de direito. Apesar de não funcionar, a gente consegue fazer com que elas sejam cumpridas da melhor maneira que é possível. É bastante coisa, hein, Gabriel? Marli, você quer complementar isso diante da sua experiência? Eu gostaria, essa fala do Gabriel é muito, assim, potente, né? Como a gente tem, né, na área de direito, tudo muito bem construído, né, Gabriel? Mas, assim, você estava falando e eu estava aqui pensando em tudo que eu particularmente vivo aqui com a minha família, e o que eu ouço e leio, né, de relatos nos grupos de pais que a gente participa. Muitas famílias, às vezes, chegam a precisar tomar uma atitude de processar, né? Por exemplo, uma instituição, uma escola ou um plano de saúde, para tentar, né, ter acesso a essa garantia que está prevista em lei. Mas isso é uma medida, muitas vezes, o último passo, e ela é extrema, porque, no caso da relação que a gente tem com as escolas, é muito complexo, né? Você ter um parceiro que está sendo forçado a fazer, por lei, aquilo que... Entende? Vocês entendem o que eu quero dizer? Sim. Então, todas as famílias procuram, né, na medida do possível, estabelecer uma relação de parceria com a escola, mas o que a gente vê é que, como eu falei agora há pouco, muitas escolas, elas têm dificuldades também de oferecer esse serviço. Então, falta mesmo também uma infra, né? Eu estava falando agora há pouco da infra física, mas não é só essa infra, né? A gente tem uma questão de mentalidade também, né? Então, assim, na história da deficiência, a gente tem muitos historiadores que têm escrito, e é muito legal a gente ler isso para a gente poder entender o que a gente vive hoje, né? Acho que essa é uma das grandes funções da história, né, do historiador, é trazer isso para a gente. Poxa, por que a gente vive isso agora? Porque lá no passado teve todo um caminho, né? Então, assim, na história da mentalidade, a gente foi passando desde lá da antiguidade clássica, lá, né, Roma, Esparta, né, em que quem era diferente era banido da sociedade. Então, você é diferente. A gente tem até, né, alguns termos, paradigma da sobrevivência. Então, assim, olha, você é uma pessoa que não tem a mesma, enfim, a mesma capacidade, né, a mesma habilidade que os demais cidadãos aqui dessa sociedade, então você vai ser banido, porque você coloca o resto da sociedade em risco. Pois bem, na Idade Média a gente viu que isso mudou, né, para um outro paradigma, que é assim, de explicar, né, a diversidade como um fenômeno sobrenatural, né? Então tudo era explicado, né? É o demônio, né? Você, né? Então, assim, com a questão do cristianismo, a gente vê um outro movimento, né? Que a Igreja Católica passa a acolher aquele que é diferente, né? Vem ficar aqui. Então, segrega, né? Segrega do resto da sociedade, mas não é mais banido, assim, eliminado, né? Executado do resto da sociedade. Eu vou cuidar, né? Então, a gente ainda tem restos disso, né? A gente tem ainda instituições que são não só religiosas, mas, enfim, que são assistencialistas, né? Que assumem os cuidados, acolhem as pessoas, e a gente vê isso muito na história da saúde mental,
né? Tanto é que esse movimento que o Gabriel fez um apanhado, uma síntese, tem muito a ver também com o movimento global, a luta antimanicomial, né? Vamos acabar com a segregação, né? Então, aqui o Brasil, como eu disse, a gente é signatário e procura pôr em prática, né, tudo que globalmente vai havendo aí de mudanças, de tentativas de mudanças de paradigma. Então, a instituição, né, do CAPS, do CAPSI, veio muito para dar conta, olha, não vai ter mais hospital psiquiátrico, né, não vai haver mais manicômio, você vai poder fazer um tratamento num centro, né, que é aberto, durante o dia, depois em casa você fica com a sua família, mas a gente vê que isso não foi suficiente, né? A ideia é ótima, mas tem muitas famílias que relatam, bom, esse meu familiar tiver um surto, por exemplo, num sábado, eu vou esperar o CAPS abrir na segunda de manhã, né? Então, tem alguns pontos ainda a serem melhorados, né? Então, a população, ela procura usar o serviço de saúde pública. E a rede também, as redes, né, públicas de ensino, mas o que a gente vê ainda falta uma oferta, né, de qualidade desses serviços, né? O que a gente vê hoje é um movimento, então a gente passou lá pela essa fase de exclusão, né? O diferente vai para fora. A gente passou pela fase de segregação, né? Então, institucional, que é assim, então vem ficar aqui, né, dentro né, da instituição. Nós, em seguida, passamos por um outro momento que chama de integração, que é mais ou menos assim, tá bom, você pode conviver com a gente, mas você aí e eu aqui. Então, ainda né? Então, dentro da escola, seriam as classes especiais, né? Dentro das escolas regulares. E o que a gente vem, desde a década de 90, buscando construir é um outro paradigma que universalmente, né, foi chamado de paradigma da inclusão, que é assim, ó, e que tem a ver com todas essas leis que o Gabriel falou, né? A de 2015, principalmente, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que é assim, ó, a pessoa com deficiência tem direito, todos os direitos civis são garantidos. Então, você direito de ir e vir, de participar da vida social, de casar, né? Vocês vão me corrigindo se está certo, tá? Mas, enfim, é um cidadão, né? Uhum. É ousado isso, né? A gente tem que mudar também uma forma de compreender que, assim, não a pessoa com deficiência ou diferente, por qualquer outro critério aí, né? Que tem que se moldar à sociedade. É a sociedade que tem que se adaptar a este cidadão. Então, por exemplo, isso é totalmente contrário ao paradigma anterior, que é o paradigma médico, né, da normalidade, que a gente viveu muito isso. Então, assim, que é o do consertar, que até a gente usava muito um termo assim, centro de reabilitação, né? Então, você reabilitava, quer dizer, você perdeu sua habilidade, você vai ser reabilitado. Então, por exemplo, colocar uma prótese, fazer um tratamento, assim, para você ir correndo atrás, né? Você tem que entrar na norma, né? Você está fora da norma, você tem que entrar na norma. Hoje, a gente tem, sim, uma preocupação em fazer intervenção precoce, que o Gabriel falou, tem muito, muito. Cada vez que a gente consegue detectar mais precocemente qualquer questão de atraso de desenvolvimento em uma criança, mais cedo a gente consegue planejar uma intervenção terapêutica e pedagógica.
mas isso não tem a finalidade de corrigir o rumo, sabe assim? Vou colocar vocês de novo na norma. Não, é porque é direito, é para ter uma melhor qualidade de vida, tanto para esta pessoa quanto para a sua família, né? Então, é outro paradigma. E também por isso que as escolas foram incluídas nisto como um celeiro de gerações futuras, em que as crianças possam viver sobre outro paradigma. Então, poder ter junto na sua classe, né, um colega que é diferente de você. A gente hoje está falando muito de deficiência, mas eu trabalho com escola inclusiva, a gente fala de tudo. É uma criança com outra religião, é uma criança de outra etnia, é uma criança, agora tem a questão de gênero, né? É uma criança com outra, enfim, é um público diversificado, e que todos têm direito a estar na mesma escola. Então, o Plano Nacional de Educação, né, o PNEE, né, Plano de Educação Especial, o ano passado correu um sério risco de sofrer uma reviravolta, pelo qual a sociedade lutou por muitas décadas, né? Ou seja, o governo atual fez uma proposta de uma alteração em que voltariam as escolas especiais, né? Então, a área de educação, veja, a gente está falando um pouco das dificuldades das escolas, mas muitas escolas, muitos educadores compartilham da escola inclusiva, tá? A gente sabe que tem dificuldades, mas muitos educadores entendem que o lugar da criança, todas as crianças, é na escola regular, né? Então, assim, é uma mudança de mentalidade. Então, quanto mais a gente puder estimular, né, fomentar essas novas gerações, esse é um plano de longo prazo, né? A gente vai ter lá na frente pessoas que vão pensar, elas vão olhar talvez para a gente vai ser velhinho, né? Se Deus quiser, eles vão olhar para a gente e falar assim, nossa, mas um dia foi diferente disso? Por quê? Né? Vai ser assim, nossa, puxa, que louco, né? Como também é louco hoje a gente olhar para trás e pensar que lá na época, né, da antiguidade, uma pessoa leprosa era colocada para fora da cidade. Era outra ética. Então, a gente tem uma questão moral, né, uma questão legal muito bem construída, mas a gente tem uma questão ética ainda para ser trabalhada, né, de uma mudança de mentalidade. Desculpa se eu me alonguei, Maura. Foi uma aula aqui para a gente, para os nossos ouvintes, mas eu queria deixar aqui a frase que você colocou. Não é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar à sociedade, mas sim a sociedade que tem que se adaptar à realidade da pessoa com deficiência. Isso é grandioso, né? Isso é humano, isso deixa o nosso coração quentinho, né? Eu queria pedir para a Laís contribuir com a gente, que ela me trouxe um caso de uma mãe que, com o filho no espectro autista, estava passando por uma grande dificuldade justamente por essas realidades que você trouxe, Marli, né? Da mãe não conseguir trabalhar por ter que cuidar do filho e como fica. E teve um caso desse que a Laís acompanhou de perto, né? Que ela conseguiu ter acesso ao benefício do INSS e isso veio em socorro daquela situação que ela estava vivendo. Como que foi, Laís? Então, Maura, na verdade, a gente tem essa como exemplo, mas ouvindo aqui, né? Ouvindo aqui o que a Marli disse, o que o Gabriel também trouxe, eu começo a me lembrar de muitos exemplos, né, de atendimentos que foram feitos no escritório, mas porque a gente sempre
acaba encontrando essas mães, né? Então, é sempre a mãe que vem, normalmente desesperada, sem ter como trabalhar, realmente porque ela não tem com quem deixar o filho dela. E como a Marli bem ressaltou, né? Precisa de acompanhamento e normalmente então, pega a semana inteira, né? Ou a maior parte da semana. Então, para levar o filho, buscar o filho, né? E exige, né? Então, hoje a gente não tem como, né, a pessoa trabalhar e desenvolver as duas funções. Então, essa mãe específica, ela fazia faxina, né? Então, ela dependia que alguém chamasse para ela fazer. Mas ela foi abrindo mão de alguns dias, então, conforme o filho dela tinha aula ou tinha médico, alguma consulta, aí hoje eu não vou porque eu tenho que levar a criança na escola. E ela não tinha só um filho, né? Ela tinha mais filhos e mãe solo, então a gente já imagina como era a situação dessa mãe, né? E é importante, assim, eu sempre estou aqui falando nos vídeos sobre o LOAS, né? Conhecido, né, como LOAS, que é o benefício de prestação continuada, porque é um benefício assistencial. Então, ele, nesse caso em específico que a gente está falando hoje, né, é para a pessoa com deficiência. Então, precisa ser comprovada essa deficiência através de relatórios médicos, né? É feita a perícia médica, a avaliação social, conforme a gente sempre está ressaltando aqui, né? Então, nesse caso, ela era uma mãe solo, com filhos, sem renda, né? Tinha o cadastro único, né? Então, ela já até era beneficiária do Bolsa Família, mas é lógico que não era suficiente. Então, todas essas questões juntas, né, deu direito à criança a receber o benefício. E ela passou pela avaliação social, novamente, né, pela perícia médica, e foi concedido o benefício. Quando é concedido o benefício, é sempre em nome da criança, né? Então, a criança é quem recebe o benefício. É lógico que a mãe, né, por ser responsável legal, né, ou em casos que às vezes o pai também, que tem tutores que recebem, mas o benefício ele é da criança, né? Então, ele é concedido justamente por causa da deficiência que essa criança apresenta. Então, é uma assistência, né? É um salário mínimo hoje, mas é uma assistência para vir de encontro justamente com a realidade dessas mães que a gente mencionou hoje aqui. Muito bom. Olha, a quantidade de informação que foi produzida aqui hoje é bem grande, então eu quero agradecer a cada um de vocês, né, por todo o conteúdo que vocês trouxeram para o programa, para os nossos ouvintes. E, Marli, quero deixar você à vontade para esse encerramento, para deixar os seus contatos, deixar uma mensagem aí, em especial para as famílias que acabaram de descobrir que tem um filho dentro do espectro autista. Então eu passo a palavra para você. Maura, eu que queria agradecer, eu aprendi muito também com o Gabriel, com a Laís. A gente está sempre aprendendo porque são muitas informações, né? E quando se trata de uma condição de saúde, como é o caso do autismo, a gente precisa de uma rede mesmo de profissionais para poder dar suporte, né? Cada profissional no seu, né, com a sua especialização dá a ajuda aí necessária para a família continuar, né, a sua jornada, né? E assim, eu queria por fim deixar para uma dica, né? Acho que uma das coisas que tem ajudado muito as famílias são redes de apoio entre outras famílias que já estão há um tempo maior, né, na jornada aí, de aprendizado em relação ao seu filho autista. Então, eu particularmente faço parte de um grupo que tem subgrupos no Brasil inteiro, que é o grupo TE Apoio.
Então, para quem tiver interesse, pode entrar no Facebook ou no Instagram, TEA Apoio Oficial, TEA da sigla, né? Transtorno do Espectro Autista, tudo junto, né? TEA Apoio Oficial. E esse grupo é um dos grupos de apoio que as próprias famílias, né? E trocando informações e experiências acerca de escola, de médico, de compra de carro com isenção, enfim, gente, as mais variadas ajudas que a gente vai pondo no grupo, o pessoal vai ajudando. Legal. É isso. Muito bom. Gabriel, queria que você deixasse seu contato também, você que presta serviço para a ViaPrev, e desse o seu recadinho de encerramento. Vamos lá, Maura. Para entrar em contato com a gente, com a equipe da ViaPrev, o telefone é 19 25 19 80 90. Qualquer coisa, só mandar uma mensagem, um áudio, qualquer coisa a gente está lá atendendo e dando suporte. Queria agradecer muito a presença da Marli, foi muito bacana todos os posicionamentos, acho que depois a gente vai trocar mais figurinhas por aí e conversar melhor sobre o assunto. Muito interessante e vamos que vamos para a próxima. Maravilha. Foi realmente muito, muito gostoso, né? A gente poder conversar, esclarecer, ver que tem saídas, tem soluções. Também adorei. Laís, suas considerações finais, por favor. Bom, quero agradecer a oportunidade. Eu aprendi muito, fiquei até emocionada em alguns momentos. E até já abri o Instagram aqui e segui a página que a Marli indicou. Então, quero agradecer, estou muito feliz de ter participado hoje. E, bom, muito obrigada, até uma próxima. Muito bom. Obrigado a todos vocês. Então, a página que a Marli recomendou, só frisando novamente, é TEA, T-E-A, Apoio Oficial. Tá bom? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Obrigado a você, ouvinte da Rádio ViaPrev, que acompanhou o nosso programa. Qualquer dúvida sobre este programa ou sobre os benefícios do INSS, você pode entrar em contato com a ViaPrev através do WhatsApp, que é o 19 25 19 80 90, ou pelo site viaprev.com.br. Eu sou a Maura Âmbar e este foi o programa ViaPrev Entrevista. Um abraço e até a próxima.